né? Tá me escutando bem, Patrick? Dei uma mensagem aqui. Tô, Helder, é com você. Pode iniciar aí. Gostaria de agradecer primeiro a disposição aí, a disponibilização do tempo. A gente sabe quanto tempo hoje é precioso, né? Então, poder vir aí agregar e falar para a gente um pouco aí de um tema tão latente, tão crítico, que pouca gente está se atentando. E da nossa parte aqui, agradecer a parceria. Nem todo mundo aí no chat conhece o escritório, mas temos muita confiança no trabalho do Patrick, um cara muito sério, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso a conversa aí hoje, bate-papo. Pode começar aí, Patrick, se você quiser já começar a desenvolver aí. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua empresa, um pouquinho, o pessoal te conhecer, conhecer a sua empresa. A gente está aí no mercado há quase 10 anos, a gente é muito focado em tecnologia hoje. Eu e o Rafael somos os sócios fundadores, a gente participa de uma startup, a gente sempre teve muito ligado a essa área de tecnologia, o Rafael é programador, além de contador, e a gente sempre esteve muito próximo desse mercado aí de tecnologia. A gente fica muito preocupado pelo seguinte, a gente escuta muito dos nossos clientes, né, quando você fala de LGPD, eu sou empresa de tecnologia, peraí, acabei de escutar aí uma pessoa falando, eu sou um supermercado, aplica a mim, eu sou escritório de contabilidade, estou no mesmo barco. Então, assim, hoje toda empresa é de tecnologia, né? Todo mundo tem site, todo mundo tem nuvem, todo mundo tem informação hoje na internet. Então, sempre que a gente pode abordar esse tema com os nossos clientes, a gente entende isso como algo importante, principalmente porque ainda não começou a doer, né? Não é uma dor das pessoas, né? Todo mundo está enxergando isso ainda como algo um pouco abstrato, ninguém está entendendo direito a aplicação da lei. E a gente sabe que já é uma realidade. Daqui a pouco a gente vai começar a ser responsabilizados, então é importante ter essa organização, ter esse material aí, e pelo menos a consciência do que precisa ser feito, né? Então, muito oportuno. Do nosso lado aqui, o que precisar da gente aqui, a gente está à disposição. Não é a nossa especialidade, não somos advogados, não somos nem um pouco aqui especializados para orientar. Agora, conhecemos boas pessoas, está aí o Patrick, por isso que a gente propôs aí a live e tentar buscar ajudar os clientes com relação a esse tema. Com você, Patrick, pode dar continuidade. Obrigado, Helder. Prazer te conhecer. Aí a gente só se falava por telefone, conversava muito era com a Lorena, né? A Lorena Trindade, que está fazendo parte aí com a gente também. E eu vou falar um pouquinho da minha empresa, um pouquinho do meu histórico. Meu nome é Patrick Silva, sou engenheiro de rede, sou analista de sistemas também, Big Data, cientista de dados, que a gente chama. A gente trabalha com marketing digital, nossa empresa é uma empresa de cloud, a gente trabalha com e-commerce, hospedagem de sites, consultoria de TI para as empresas também, portal da transparência, isso tudo nós trabalhamos aqui. Nós estamos atualmente hoje no Brasil, há mais de 42 anos, que vai completar agora 42 anos, e trabalhamos também com parceiros nossos nos Estados Unidos e em Portugal. Então, a gente está trabalhando atualmente toda a União Europeia, através desses parceiros, e estamos trabalhando também com os Estados Unidos e Canadá, através do nosso escritório regional nos Estados Unidos. A gente já vinha trabalhando com a LGPD, mas antes não era LGBT, trabalhávamos com as leis da Califórnia e com as leis da União Europeia, que é a GDPR. Então, para a gente se adaptar à nossa empresa, foi um passo. E são leis que já estão em vigor há mais de 10 anos lá fora. E para você exercer a profissão de TI no mercado europeu, você tem que estar adequado às leis deles lá. Então, a gente adaptou nossa empresa para entrar nesse mercado. Tivemos assessoria na época do Sebrae, fizemos diversos cursos, diversos treinamentos com a nossa equipe. Temos também até um pessoal da equipe nossa Florense, que vai participar da live aqui hoje. Não sei se eles já entraram, acredito que ainda não entraram aqui. E a gente trabalha na parte muito de segurança de dados, porque a gente tem que proteger esses dados que passam dos nossos clientes, então a gente foi adequando ao longo desse trajeto. E quando a lei
da LGPD entrou em vigor, que foi ano passado, 18 de setembro, a lei é de 2018, mas no dia 18 de setembro ela já entrou em vigor no Brasil. Então, as empresas tiveram aí até agora, até o dia 1º de agosto, um ano para se preparar para a inclusão delas. A gente viu a necessidade, porque a lei ela é bem ampla, então não envolve só TI, envolve administrativo, jurídico e TI. É uma equipe multidisciplinar. Nós fomos atrás de parceiros certos para trabalhar no mercado. E esses parceiros hoje estão aqui com a gente, que é a Rafaela Loreto, desculpa, e o José Augusto Drummond Cajazeiro, não é isso? E eu vou passar aqui agora um pouco a palavra para o José, para ele se apresentar a empresa dele também, para vocês conhecerem. José, é com você. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é José Augusto. Eu sou bem objetivo e direto, então vou apresentar certos aspectos só da minha empresa. A gente tem um escritório de advocacia que ele é full service, nós temos especialistas de todas as áreas, e a gente não criou esse conceito, já existe em vários lugares, mas é basicamente o que eu quero, que meus clientes, eles tenham tudo em um lugar só. E aí a gente cria parcerias, por exemplo, com o Patrick, que faz o rastreamento de sites, segurança da informação, dentre outros. E isso pega no aspecto que a gente sempre quis investir muito na tecnologia. Por isso que eu me especializei primeiro em direito de startups e depois especializei na Lei Geral de Proteção de Dados. Atualmente, a gente tem também uma startup que chama Smart Multas. Ela basicamente faz recurso de multas automaticamente. A pessoa entra lá, responde um chatbot e a inteligência artificial gera a petição. E, no mais, é isso. Acho que a gente pode começar a falar sobre a LGPD, que é o que está todo mundo aqui querendo saber. Beleza, vamos dar início, então, a essa jornada aqui, que a gente não vai só falar da lei, mas vamos tirar as dúvidas de vocês também para os seus negócios e para os seus clientes. E aí, a gente vai abordar o seguinte, a lei de proteção de dados, ela é bem vasta. O que é dados? Na verdade, tudo é dados, desde o seu CPF, o seu nome, telefone, o seu celular, ele contém dados de outras pessoas, tudo isso são dados, e os dados são o novo petróleo do mercado. A lei, ela vem não para punir, propriamente dito, as empresas. Essa lei, ela vem para poder criar aí uma boa prática com o cliente e a empresa. Porque até então, você vendia, né? O mercado, ele estava, desculpa a expressão, mas prostituído. Você se vendia os dados da sua empresa para concorrente, para outras empresas, você vendia isso em camelô, você vendia diversos... Você chegava no Serasa e comprava lá um banco de dados do país inteiro de dívida. E aí você começava a cobrar essas pessoas. Isso tudo, com a lei, com a chegada da lei, se torna ilegal. Você não pode fazer sem o consentimento do titular dos dados, né, que é o dono dos dados. E quem é o titular? Somos nós. Eu sou o titular dos meus dados, você, o Leandro é titular dos dados dele, o Helder é titular dos dados dele. Então, para que uma empresa possa comercializar, ela tem que te informar. Tá? Olha, o Leandro, o Patrick, eu vou precisar dos seus dados, que eu vou fazer uma campanha para uma outra instituição, ou eu vou transferir para uma assessoria de cobrança, porque eu não tenho como pagar e continuar cobrando, e eu vou precisar passar isso para uma outra empresa. Então, ele tem que pedir a permissão sua para fazer isso. Tá? Seja bem-vinda aí, Mara, Lúcia, Nelson também já dei aí boa noite, seja bem-vindo a vocês. Então, o que acontece? A lei, ela fala da penalidade e das multas para quem quebra as regras da casa. Tá? Essas leis, a Lei de Proteção de Dados, ela fala de multas de 2% do faturamento até 50 milhões por infração. O que é isso? Você teve um vazamento de dados da sua empresa, onde saiu CPF, identidade e certos dados de alguns clientes seus, ali ou no Facebook, ou no Mercado Livre, em algum lugar. E a Agência Nacional de Proteção de Dados identificou porque, através de uma denúncia, chegou esses dados para eles, que vazou dados da sua empresa. Então, o que acontece? A agência vai exigir que você tenha um prazo para você responder isso.
por que que vazou, como vazou. E aí, se teve realmente um vazamento que possa ter dado aí algum problema para as pessoas, você pode ser multado ou penalizado. Essa penalização deles vale de uma advertência para a sua empresa, até mesmo a suspensão da sua operação no Brasil. Tá? Então, a lei ela é bem forte. Você tem o direito a se defender? Tem. Você vai ter o seu direito à defesa. Aí explicar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar todas as empresas do Brasil, o que vazou, como vazou e por quê. Então, você vai ter um prazo para você se defender com a sua equipe. Só um ponto. Não sei quanto que vocês estão familiarizados com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é importante saber alguns conceitos. Por exemplo, você é o dono da empresa, você seria chamado de controlador. Controlador é a pessoa que é responsável. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma área de TI. A área de TI, por mais que ela operacionalize o tratamento de dados, você continua sendo controlador e o cara da TI, por exemplo, seria o operador. E aí, isso é uma questão muito importante, porque toda essa cadeia de pessoas que está tratando aquele dado, por exemplo, tem um escritório de contabilidade aqui. Ele está sendo contratado por outra empresa para tratar certos dados dos funcionários. Ali, todo mundo é solidariamente responsável. Se, por exemplo, vazou dado da contabilidade, o titular dos dados pode processar tanto o controlador, a empresa, contratou, quanto a contabilidade, quanto todo mundo que estiver na cadeia. E isso é muito importante porque está tendo efeito dominó, onde as empresas só estão contratando outras empresas que estejam adequadas à LGPD, porque senão o erro em uma pode causar dano na outra. E isso é um fator muito importante. Mas aí pode continuar, Patrick. E completando o que você falou, José, que é também interessante a gente ressaltar aqui, é o seguinte: para você falar assim, tá, mas não vazou da minha empresa, vazou porque um funcionário meu estava insatisfeito, foi lá, roubou meu banco de dados e vendeu. Não foi a minha empresa que vendeu. E aí a gente vai ter que fazer esse levantamento para provar isso e passar para ele a responsabilidade legal, isentando a empresa de qualquer problema. Então, assim, quando a gente fala da LGPD, a LGPD, ela manda você criar dois fatores dentro da empresa. O primeiro fator é ter um comitê de gestão de privacidades. É um comitê que vai fiscalizar a empresa, fazer um pente fino para poder saber aonde estão os erros e corrigir esses erros. E o segundo é o DPO, que é o Data Protection Office, que é o encarregado de dados. É aquela pessoa que vai ser o porta-voz da empresa, junto ao jurídico e à Agência Nacional de Proteção de Dados, e também ao titular dos dados, que é o cliente. Então, o DPO, que a gente mais fala a palavra, né, que é o Data Protection Office, ele é o encarregado de dados que vai controlar essa engenharia toda dentro de uma empresa. Pode ser uma empresa contratada de fora, terceirizada, como pode ser também um funcionário nomeado dentro da instituição. Tá? Pode ser também que você fale assim, Patrick, mas a minha empresa é pequenininha, só tem eu posso fazer toda essa parte? Sim, mas você precisa ter um auxílio do advogado e um auxílio de alguém da TI. Porque por mais que você esteja sozinho, pode ser que a sua empresa, você não seja profissional de tecnologia. E você vai precisar de um advogado e vai precisar de uma TI para mapear quais são os riscos que está no seu computador, que está dentro do seu Wi-Fi, dentro da sua zona de trabalho, aonde estão sendo arquivados esses dados, o que está sendo feito e o que está sendo enviado em malote para o contador. Aí, às vezes, o contador ele faz muita transmissão online, né, de GFIP, Cefaz, imposto, Simples Nacional, essas coisas todas. E, às vezes, ele precisa desses dados e pode ser perdido alguma coisa ali também. Tá? Vale ressaltar, como eu estava falando aqui, já que você é um pequeno, mas você também tem uma grande corporação, uma multinacional, por exemplo, a lei se aplica a quem? A lei se aplica a toda empresa em território brasileiro ou estrangeiro que faça a prestação de serviço em território brasileiro. Sou uma universidade dos Estados Unidos, estou defendendo pós-graduação para o Brasil. Posso? Sim, você pode, mas você tem que aceitar as regras do Brasil, as regras da LGPD. Sou a Mercedes-Benz, Patrick.
Minha sede é na Alemanha, mas eu tenho sede no Brasil. Tem que respeitar a LGPD? Sim, você tem que respeitar a LGPD. Você tem dados de funcionário, você tem dados de comprador do seu carro, você tem dados de recall, você tem vários dados. Então, você tem que respeitar nossas leis. Aí também tem uma questão que não só pessoa jurídica, pessoa física também, Física que também. faz tratamento de dados, também tem que se adequar à LGPD. Eu tenho muitos clientes médicos que eu faço a instrução ali para ele adequar. Você falou uma área que é muito problemática. A área da saúde é uma área muito complicada, porque não é só o prontuário médico, né, assim dizer, mas sim tudo que o médico faz. O que significa isso? Eu conheço médicos que levam o prontuário para casa porque ele não teve tempo de finalizar. Imagina se é assaltado esse médico no meio da rua e é levado a pasta dele com vários prontuários ali falando se o cara tem AIDS, quem é ele, onde ele mora, tá tudo ali. CPF dele, o título dele, tá tudo ali, a vida dele de saúde está ali. Exatamente. Tem Gravíssimo de dados. Tem a ver a questão que o Helder falou, que todo mundo acha que é só para empresa de tecnologia, mas, por exemplo, dados físicos, tá num papel, algum funcionário vazou algum dado que está escrito no papel, que seja falando por telefone com outra pessoa, isso também inclui na LGPD. Não precisa ser um dado virtual, pode ser um dado físico ali, que, por exemplo, tem uma clínica que a gente está fazendo adequação, que uma das funcionárias, chegou um paciente famoso lá, ela tirou foto, pegou umas informações dele ali, que estavam escritas em papel, passou. A gente teve que remediar ali o conflito, porque seria uma situação que a LGPD seria aplicável. Exatamente. E aí você fala assim, mas vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o Jacinto. O Jacinto saiu, eu acho que o Jacinto é advogado, se não me engano, pelo que ele falou aqui. O Jacinto saiu... Sou advogado. Advogado. O Jacinto saiu do fórum, mas no celular dele, pessoal, tem vários dados de cliente, mas o Jacinto foi assaltado. Os dados estão ali. Entendeu? A agenda de contatos dele está ali. O e-mail corporativo dele, às vezes, está no celular. Então, isso tudo são dados. Vocês têm que ter visão seguinte: dados, gente, não é só quando eu estou dentro da empresa, não. A responsabilidade minha, ela vai desde eu carregar meu telefone, uma pasta dentro do meu carro com alguma informação da empresa, até mesmo o ambiente de trabalho que eu trabalho. Então, tudo é dados, tudo é importante você frisar isso. E essa questão da lei de proteção de dados, ela varia, porque vale com o boteco da esquina? Vale, porque ele depende de funcionário. Se ele tem lá um caixa ou um garçom, ele tem que pegar aqueles dados e mandar para o consultório de contabilidade daquele cara. Olha, o meu garçom se chama fulano, o CPF dele é tal, eu preciso que você pague X a ele por mês, a folha de pagamento para ele assinar, a GFIF para transmitir. Isso já é um dado. Então, desde o boteco até uma multinacional, ela vai ter que proteger os dados dela. A lei já está em vigor e, a partir do dia 1º de agosto, a Agência Nacional vai começar a fiscalizar. Como é feita essa fiscalização? Tem 2 cenários que estão sendo abordados. O primeiro cenário, o DPO vai ter que transmitir, da mesma forma que a GFIP é transmitida pelo Escritório de Contabilidade, todo mês para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, todo mês eu vou fazer um relatório, vai falar se teve incidente, vai falar quais são os documentos que foram abordados, o que está sendo feito, as etapas que estão sendo implantadas na minha empresa. E a Agência Nacional vai falar o seguinte: calma aí, a empresa do Patek está fazendo, mas por que a empresa do Felipe não está fazendo? Vamos ver por quê. E tem um outro cenário que eles estão fazendo agora, que é o seguinte: as empresas vão ser obrigadas a declarar quem é o DPO. A empresa, o CNPJ, que declarar que não tem DPO, eles vão querer questionar por que você não tem e vão te dar um prazo. E aí você vai ficar apertado. Porque você pegar uma empresa, não sei o tamanho da empresa de vocês, mas você pegar uma empresa e fazer um pente fino, igual a gente tem que fazer, mapear risco, checar todas as máquinas, fluxo de dados, montar, mapear isso, entrada, permanência, saída de dados, quais são os riscos, controlador, as bases legais, que aí vai ter que ver tudo com o jurídico, tudo com a parte
tributária, tudo ali direitinho, os avisos, revisão de documento, cara, isso é um mundo de informação. Se a sua empresa é uma empresa pequena, é uma coisa, mas se a sua empresa é uma empresa, uma Sadia, uma Pif-Paf, uma Nestlé da vida, é um mundo de informação. E aí vem outras questões. Eu sou, por lei, obrigado a treinar meus funcionários e ter um registro disso. E os meus funcionários conhecem a política de privacidade e conhecem também a legislação da proteção de dados dentro de uma empresa. Vocês que estão aqui hoje, vocês já podem ter isso na cabeça de vocês. Vocês já têm que se preocupar com esse treinamento. Você vai ter que ter um registro disso, de acordo com a lei, para que mostre que seus funcionários foram capacitados. Ah, Patrick, mas a Rafaela saiu, o Helder saiu da empresa. Vou ter que contratar mais 2, vou ter que fazer esse treinamento de novo? Você vai ter que fazer um treinamento de novo com a nova equipe que vai entrar. E talvez até uma reciclagem para os antigos. Você tem que montar o seu comitê multidisciplinar, administrativo, jurídico, e tem gente que está pegando até o compliance, pegando o financeiro junto, para fazer o pente fino. Nós trabalhamos aqui junto com o José, com o pessoal, com o compliance também. Nós temos essa parte aqui. E esses treinamentos, eles têm que ser documentados através de ata, número de inscrição, número de registro, igual vocês fizeram aqui hoje. Essa live que a gente fez, vocês fizeram um registro com a gente. E lá já consta o cupom de matrícula de vocês. Então, isso já é uma prova social para nós de que a gente está apresentando algo sobre a LGBT para vocês. A mesma forma que vocês teriam que fazer dentro da empresa de vocês, treinar as equipes, tá? Agência de Proteção de Dados, a NPD. Eu vou pedir ao José que fale um pouquinho dela, porque ela envolve muitas questões jurídicas, para vocês terem uma ideia de como é que funciona um pouco. Bom, a LGPD já está em vigor. Ela está em vigor tem 1 ano. O que não está em vigor são as sanções administrativas. Mas, por exemplo, eu tenho alguns processos que a gente entrou com pedido de indenização por vazamento de dados, baseado na LGPD, judicialmente. E uma coisa não exclui a outra. As sanções administrativas, que vão desde uma censura até a multa de 2% do faturamento, ou então proibir o tratamento de dados. Se proibir o tratamento de dados, basicamente a empresa não pode fazer nada. Porque o tratamento, no artigo da LGPD, tem uns 20 verbos que eles colocam como tratamento. É tudo que você fizer com dado. Você não pode ter se eles proibirem o tratamento, você não pode fazer nada. Nem perguntar o nome do seu cliente, quase. Então, é importante ter essa adequação para não chegar nesse nível, senão sua empresa acaba fechando. E aí vem a NPD. A NPD, ela já está estruturada, e uma coisa muito importante é que tem muita gente achando que não vai ter multa porque nenhuma empresa está adequada. Acho que só 4% das empresas do Brasil estão adequadas. Aí não vai ter multa porque não vai pegar. Mas a questão é que vai ter multa sim, até mesmo porque a NPD já declarou que ela quer ser autônoma e ter orçamento autônomo em 2 anos. Como é que ela vai fazer isso? Com o dinheiro que vier das multas. Para ela se autogerir ali e ter um orçamento próprio, ela precisa arrecadar dinheiro de alguma forma. Em 2 anos, ela pretende não precisar mais de orçamento governamental. Aí isso é bem importante. Um dia eu estava também conversando com o Helder, ele perguntou sobre obrigação acessória, que é o relatório de impactos, né? Isso. O relatório de impactos, em tese, todo mundo tem que ter ele desde o início da adequação. Você começa a adequação LGPD, já vai construindo o relatório de impacto, por quê? É um documento muito detalhado, ele tem que falar quais dados entram, quais dados saem, por quem eles passam, quem vê os dados, quais são os sistemas de proteção, quais são as medidas de mitigação de riscos. Tem que ter todo o sistema que a sua empresa montou para se adequar à LGPD escrito ali. E a NPD, inicialmente, ela ainda vai regulamentar isso melhor, mas inicialmente ela não colocou um prazo estável. Por exemplo, vou pedir para vocês tal dia, tal hora, para vocês prepararem. Ela pode pedir a qualquer momento. Chega uma intimação na sua casa, fala aqui, eu quero relatório de impacto, porque você trata de dados sensíveis.
Aí vem a questão importante, a diferenciação entre dados sensíveis e dados pessoais. Dados pessoais é, por exemplo, a maioria de nós tem o nome, CPF, vários dados aí na internet. Se for pesquisar o nome de alguém aqui, vai aparecer os dados. Mas alguns dados não aparecem nem na internet, porque eles têm um potencial maior de dano para a pessoa, que são os dados sensíveis. Dados sensíveis são quaisquer dados que eles podem discriminar a pessoa. Por exemplo, religião, raça, orientação sexual. E na lei tem um rol falando alguns, mas esse rol não é taxativo, quer dizer, ele não é só aqueles. Podem vir novos dados sensíveis com o tempo, e eles vão cair nessa questão. E o vazamento de dados sensíveis é o que causa maior dano, provavelmente vai ter maiores indenizações se entrarem com ações, e a NPD vai pegar mais pesado, porque são os dados que, vazando uma vez, eles nunca conseguem voltar ao estado normal. Vazou uma vez, vai estar na internet para sempre. Então, é um dano potencial enorme e vazamento desse tipo de dado. E mais algum ponto, Patrick? Eu quero aproveitar 2 pontos antes da gente também abrir aí para as perguntas, tá, gente? A gente vai abrir e vai responder algumas perguntas de vocês aí. O primeiro ponto é que há 30 dias atrás nós tínhamos 80 processos rolando da LGPD na Justiça, de vazamento de dados de farmácia, vazamento de dados da Serasa e outros órgãos, Energia Elétrica de São Paulo e outras empresas. Nós estamos em julho, dia 15 de julho, nós já estamos com 600 sentenças judiciais rolando da LGPD na Justiça. Só para vocês terem uma ideia. De 80 passou para 600 em 30 dias. Vocês imaginam a partir do dia 1º de agosto a chuva que vai ser isso. E aí, agora eu vou entrar num outro detalhe com vocês. LGPD, Patrick, porra, desculpa, mas é mais um custo para minha empresa. Não, é investimento. E agora a gente vai mostrar por quê e como vocês vão ganhar dinheiro com isso. O primeiro passo que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: a partir do momento que você protege a sua empresa e você faz com que ela não tenha vazamento, você vai estar em um ranking de empresas protegidas. Isso dá know-how você para participar de licitação. As licitações hoje no Brasil vão ser todas brecadas. A partir do momento que a sua empresa não tiver LGPD, ela vai ser descartada do quadro de licitação dela. Os contratos são obrigados a ter cláusulas da LGPD. Então, a empresa que está prestando serviço para o governo, prefeitura, se ela não tiver com a implantação da LGPD, comitê, DPO, dentro da sua empresa, ela vai ter o seu contrato anulado, cancelado juridicamente falando. Então, você que presta serviço para a prefeitura, se você não tiver isso dentro do seu consultório de advocacia, LGPD, contador, você vai perder o seu contrato. É um alerta. Mas, ao mesmo tempo, vai te abrir portas, porque 10 vão cair e você vai abrir porta porque você vai poder pegar esse mercado que 10 caíram. Você vai estar na frente da sua concorrência. Então, se você está à frente, você vai estar abrindo mais portas. Calma aí. Licitação para a Prefeitura de Belo Horizonte, Patrick. Está falando aqui bem claramente, a empresa tem que ter um DPO, tem que estar adequada à LGPD. Posso participar? Se você tiver, sim. Senão, você está eliminado já de cara. E aí, o que acontece? A sua empresa vai sair na frente porque ela está adaptada. Então, vai se abrir portas. Vou exportar. Eu vou citar um exemplo, mas não é essa empresa não, tá, gente? Suponhamos que a Sadia quer exportar para a União Europeia. Por lei, ela não vai poder mais, a menos que ela tenha o comitê dela implantado de gestão de privacidade. Tá? Mas a Sadia precisa comprar milho para galinha, para as granjas dela. Ela vai poder pegar um empréstimo no Banco do Brasil para fornecer para o produtor? Não. Se ela tiver implantado, sim. Se ela não tiver implantado, ela não pode pegar empréstimo mais.
os bancos vão ser proibidos de emprestar para as empresas que não tiverem adequadas também, tá? Então, a partir do momento que você está com a sua empresa adequada, você vai começar a entrar num outro cenário, um cenário que você vai ser visto pelas empresas concorrentes. Calma aí, vou fazer uma licitação. Cara, se 4% adaptaram, olha o mercado que está aí. Então, vai enxugar, o funil vai se afunilar cada vez mais. Quer dizer, vou abrir licitação, uma empresa vai aparecer dessas 4%. E as outras 90 e poucas empresas não estão aptas, vão perder isso. Vou citar um exemplo que aconteceu em Governador Valadares. O rapaz tinha um negócio de fast food, de entrega, né? Cupom fiscal da loja dele foi entregar o lanche na casa da pessoa. No cupom fiscal, tá lá o nome, CPF, o endereço da pessoa que comprou. Ele foi, o entregador foi e jogou fora ali o cupom na rua. Entregou o lixo, jogou o cupom fora, foi embora. O rapaz viu o cupom no chão, pegou, acionou o interfone do prédio. Fulano, você me deu o troco errado. Eu tenho que te devolver mais dinheiro aqui. Você abre aqui para eu te entregar? O cara desceu e foi assaltado. Aí, o cara que foi processado, ele entrou na justiça de governador Valadares processando essa empresa. Por que o entregador jogou no lixo em vez de destruir aonde estavam os dados dele ali no cupom? Só para vocês terem uma ideia. Agora, você imagina, se ele faz uma proteção, treina os funcionários dele, teria protegido o cliente. O cliente teria ficado satisfeito. Agora, o cliente processou ele ficou mal visto no cenário. A cidade inteira comenta que o comércio do cara tem falhas. Você já imaginou? E aí vem a questão. Gente, a LGPD não pode ser encarada como gasto, e sim como uma alternativa para aumentar seu lucro de faturamento. É na crise que se cria oportunidade. Quantas empresas estão adaptadas, José? 4%? Sim, eu vi uma matéria semana passada, por 4%. Você imagina, desses 4%, participar de uma licitação. Vai cair aí para 1%. Tem uma questão importante. Nessa área. Tem uma questão importante que, por exemplo, tem as maiores empresas do Brasil. Eu tenho um cliente que ele é uma engenharia, e aí eles eram contratados pela Samarco. A Samarco, há um ano atrás, já pedia adequação LGPD. Todas as empresas grandes estão só contratando com LGPD. Por exemplo, advocacia, contabilidade. Algum cliente seu vai fazer uma licitação. A licitação vai olhar quem são os terceiros que são contratados. Porque, como eu falei anteriormente, a responsabilidade ali é solidária. Então, a gente também tem que estar adequado. Nós, advogados, contadores, a gente que presta serviço para outras pessoas. Porque, senão, eles mesmos não vão contratar a gente. E a gente coloca em risco uma licitação de um cliente nosso. E aí vem uma questão. Eu sou muito pequeno, não tenho dinheiro para pagar ali a adequação LGPD, etc. Dá para fazer sozinho? Eu te falo que dá, mas dá um trabalho gigante. Entender a lei é um pouco difícil, mas não sei se alguém aí está nessa situação. Se estiver, leia a lei, verifique ali. Uma coisa muito importante os dados. Você só pode pedir os dados essenciais para os seus clientes, não pode pedir dado que você não vai ter uma utilização que o cliente não saiba, o cliente também tem que saber a utilização de cada dado, e esses dados devem passar só pelas pessoas essenciais. A questão que eu vejo maior nessa lei é a essencialidade ali sendo aplicada, a necessidade pura, nada pode ter a mais. Só uma questão que pode ter a mais, que deixa eu lembrar o nome aqui. São os dados que só podem ser utilizados para marketing, mas aí é uma questão que a lei coloca como legítimo interesse. Por exemplo, eu pego dos meus clientes ali,
e deixo guardado, digamos que eu não precisaria de idade deles. Mas eu ter a informação sobre a idade deles é muito importante para eu saber o público-alvo que eu tenho que acessar para conseguir que meu marketing seja mais efetivo. Aí você pode, sim, falar ali, olha, vou no seu relatório de impacto, tem que colocar a base legal de cada dado que você pega. Aí você coloca lá, legítimo interesse. Só que é muito difícil esse ponto, porque ele ainda está sendo discutido, não tem nem doutrina, nem jurisprudência sobre. Então, muita gente vai acabar tomando multa, se arriscando nesse legítimo interesse. E aí é uma questão que vale a pena, nem que seja uma consulta com um jurídico especializado para ter essa noção. Mas, no mais, acho que é só isso. A gente poderia citar muitos exemplos aqui para vocês. O Itaú foi um que teve problema, o Nubank, muitas outras empresas tiveram esses problemas. A chave Pix, que muitos bancos cadastraram automaticamente, sem o consentimento do titular. Isso foi um problema gravíssimo, levou até multa através do PROCON. A LGPD está ativa há 1 ano, e quem pode multar hoje é PROCON, Justiça, Ministério Público e órgãos do governo. Tá? A partir do dia 1º de agosto já vai ser diferente, vai ter uma agência que vai resolver essas questões, que vai intermediar tudo. Lembra-se, gente, de que não é prejuízo a LGPD, é um investimento, vai fazer a sua empresa, na verdade, fechar mais contratos. Tá? Você quer falar mais alguma coisa, José, ou a gente pode abrir as perguntas? Acho que pode abrir. Pode abrir. Quem quiser fazer pergunta, eu gostaria que vocês aparecessem com a foto, o vídeo de vocês aí, entendeu? Abrisse as câmeras para a gente poder tirar uma selfie digital aí para guardar para a posteridade. E está aberta as perguntas aí para vocês. Pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu estou impossibilitada de abrir a câmera, Patrick, porque eu estou numa gripe, mas uma gripe. É descabelada não, né? Oi? Descabelada não, né? Também, porque quando a gente está com gripe, a gente fica descabelada, né? Mas eu quero fazer uma pergunta. O que acontece? A gente tem métodos aqui dentro da contabilidade para transitar essa informação por dentro de plataformas, né, e etc. Só que às vezes a gente faz algumas transferências de informações pelo WhatsApp, por exemplo. Por exemplo, eu mando uma mensagem para o setor de processos pedindo CPF, CNPJ de uma empresa, né, de um cliente. Aí uma pergunta quão errado isso é e o que a gente pode fazer para minimizar esse erro, né? O que a gente poderia fazer para que essa informação não fique transitando, por exemplo, pelo WhatsApp? Pode responder, José. Certo. O quão errado desculpa a linguagem, mas é muito errado. Porque não necessariamente o WhatsApp está com a pessoa que deve receber a mensagem. Sim. Você não tem segurança nenhuma disso. E também, por exemplo, no relatório de impacto, é importante que a empresa tenha um registro de tudo que ela faz, de todas as informações que são passadas. É literalmente tudo. Então, como mitigar isso, como melhorar isso? E-mail. Sim, ótimo. E-mail corporativo, tá, gente? Não, sim, claro. É porque a gente tem que visar o seguinte, mas eu tenho conta no Gmail, eu tenho conta no Hotmail. Infelizmente, esses assuntos, a Hillary Clinton, que foi candidata a presidente dos Estados Unidos, ela acho que era governadora, não é isso? Senadora, ela teve um processo porque ela usou dados do governo norte-americano no e-mail pessoal dela no Yahoo. Não foi nem por e-mail oficial do governo. Então, é uma invasão de dados, é uma prática ilegal. É a mesma coisa vocês. Vocês têm que quer ter 2 e-mails? Beleza, vocês têm que ter um e-mail pessoal e um e-mail corporativo. Assuntos da empresa, e-mail corporativo. Assuntos pessoais, e-mail pessoal. Porque amanhã, se o funcionário sai da empresa e ele não deletou aquele e-mail, os dados do seu cliente estão naquele e-mail. No corporativo é diferente. A TI vai lá e dá um Ctrl+Del lá e deleta o e-mail corporativo daquela pessoa. Troca a senha. Patrick, mas o meu e-mail não vai ser patrick@fulano de tal. Meu e-mail vai ser financeiro@escritório de contabilidade.
Beleza, mas a TI vai lá e vai criar os protocolos de defesa. A Rafaela saiu da empresa, então qual é o meu primeiro objetivo? Trocar a senha dela. Agora o financeiro vai passar para a Lúcia, então a Lúcia vai ter uma nova senha. Mas o e-mail continua com todos os e-mails ali dentro. Tá? Patrick, só uma pergunta nessa mesma linha aí. Mesmo o WhatsApp sendo business da própria empresa, enquadra no mesmo quesito? Sim, mas você tem que entender o seguinte, como é feito esse WhatsApp? Quando você for passar para o comitê, tá, para avaliar isso, mapear a sua empresa, a TI vai chegar para você e vai falar assim, tá, vamos mapear aqui quantos WhatsApps nós temos aqui na nossa rede. Nós somos aqui 10 funcionários, são 10 WhatsApp. Qual vai ser a regra que a empresa vai determinar na política de tratamento de dados dela? Só vai circular dentro do nosso grupo, né? O grupo do escritório, por exemplo. Ou eu vou enviar para a Rafaela, que é minha sócia. Eu vou enviar para a Lorena, que é da contabilidade. Beleza, mas qual é a política? Você faz uma limpeza no grupo, você faz uma limpeza, porque se o seu celular for vazado, for roubado, ou um hacker invadir, ou alguém tirar um print ali está todos os dados do seu cliente. Então, o ideal seria você deletar. Tá? Deletar, que eu falo, os dados que estão ali, depois limpar a sala. Mas mesmo assim, existe software que recupera. Então, tem que tomar muito cuidado com o celular de vocês. Gente, a gente fez uma simulação de invasão, que a gente trabalha com essa parte de invasão de sistemas aqui, tá? Para teste. E a gente invadiu o celular durante uma conversa, igual eu estou dando com vocês, para provar para a pessoa que ela pediu, a gente invadiu o sistema de celular dela e usou a câmera dela para ela se ver na frente de vocês. Pra vocês terem uma ideia. Então, eu provei para ela que todo equipamento é vulnerável. O que não é vulnerável são as políticas e o sistema operacional que você vai adotar. A gente chama de PO. Procedimento operacional que você vai adotar dentro da sua empresa. Como é que eu vou tratar, como é que eu vou fazer isso aqui, como é que eu vou descartar, como é que eu vou eliminar, como é que eu vou responder isso aqui caso aconteça, tá? Alguém fez uma pergunta aqui, Nelson. Qual o significado? Quer que eu respondo? Pode responder. Bom, o significado de DPO é o encarregado de proteção de dados. Só para ficar mais clara a função dele, o DPO é como se fosse o porta-voz. Por que ele tem que ser nomeado? Por exemplo, numa política de privacidade, num termo de uso, tem que estar sempre o nome dele e os contatos dele. É porque ele vai ser o encarregado de trocar, fazer o diálogo entre o titular de dados, a empresa, a NPD, a empresa. Então, todo mundo ali vai conversar com o DPO. Se chegar uma intimação para a sua empresa, ela vai ser direcionada para o DPO. Se você não tiver um DPO, você já começa a ter uma infração, vai tomar multa. Uma censura, né, no caso. E aí, ele é o responsável pela conversa, basicamente. E ele tem que ter uma noção de todo o escopo ali de adequação LGPD, por isso que é um profissional muito valorizado, para saber dialogar mesmo e resolver os problemas. Um ponto relevante na LGPD, está lá taxado os direitos do titular de dados. Por exemplo, o titular de dados pode modificar os dados dele, atualizar, no caso, né? Pode excluir. E a empresa tem que fornecer meios dele fazer isso fáceis, práticos e rápidos. Por exemplo, se eu pedir para uma empresa excluir meus dados, eles demoram 1 mês para excluir, eu entraria com o processo, mas eu sou advogado também, né? O advogado processa por tudo, mas entraria. E aí, deixa eu ver aqui. Ele fala da LGBT nas empresas e órgãos públicos. Se pode ser punida a partir de... Na verdade, quem que falou essa pergunta? Foi o Nelson, né? Nelson Ferraz. O Nelson, o governo vai ser punido também por causa do Ministério da Saúde. O que aconteceu? O Ministério da Saúde teve 3 invasões de sistema. O hacker invadiu 3 vezes lá, não sei se foi o mesmo, mas roubou dados de quem usa a maconha para medicinal,
roubou dados de quem estava com Covid a nível Brasil inteiro e roubou depois os dados de todos os funcionários de dentro da casa. Então, o governo também vai ser penalizado pela agência, tá? O Serasa foi punido pela LGPD recentemente por 2 vazamentos de dados internos. Não foi nem invasão, não, foi interno. Como é que é o nome daquela outra empresa da construção civil? A primeira que teve de engenharia, foi engenharia, não, construção civil, né? Teve a Prudential, que a gente entrou com vários processos contra ela. Ela vazou dos segurados. Então, deixa eu ver qual é a pergunta que ele falou aqui. Então, assim, ele está falando também sobre os mega vazamentos de dados das grandes empresas e bancos. O que acontece? Vocês vão ver diariamente isso agora. A lei está aí e os hackers estão testando as empresas. E muita coisa, vocês têm que entender o seguinte. Existem 2 tipos de invasão. A invasão que o hacker vai invadir a sua empresa através de um computador, de um e-mail, de um Wi-Fi, através de um aplicativo de celular. E existe o vazamento interno, que é o mais preocupante. O ladrão não assalta banco sem saber o que tem num banco, gente. Nenhum roubo de banco acontece sem saber o que está lá dentro. E vem de onde? De funcionário que vazou para quem estava lá fora. Tal dia, tá, Leandro? Vai lá que o banco vai estar lotado de grana. Vai estar com 10 milhões de reais lá. Aí o Leandro já sabe a informação, o horário que não vai ter o segurança e tudo mais, vai lá e faz o assalto. O vazamento de informação ocorreu de dentro, não de fora. O Brasil tem ataques de hacker? Nós temos ataques de hacker. Mas 90% do vazamento é de dentro da empresa. É funcionário mal remunerado, funcionário insatisfeito, funcionário que saiu brigado com a empresa, funcionário que está ali espalhando ao vento. E aí vem esse treinamento para poder justamente você regularizar internamente primeiro. Primeiro você arruma a sua casa, depois você se torna positivo para fora. José, pode falar. A adequação também é uma mudança de cultura da empresa. Por exemplo, muitos vazamentos ocorrem porque a pessoa recebe um funcionário que não tem tanto traquejo com tecnologia, recebe um e-mail falando assim, você ganhou o prêmio aqui, clique aqui. A pessoa clicou, pronto, o hacker tem acesso, pega os dados. E aí, mudando a cultura da empresa, aí tem toda a questão de a gente dá palestras, a gente fala assim, não, olha, pode ocorrer isso, assim são os meios que normalmente tentam invadir o sistema, explica para todo mundo ter essa noção. E aí, uma questão importante. A LGPD, ela fala que todas as empresas, quando tiverem vazamento, elas não podem esconder, elas têm que divulgar para os titulares de dados que aqueles dados foram vazados. Aí, porque tem cliente meu que ele ficou assim, e se eu simplesmente não falar nada? Eventualmente vão descobrir. E se descobrirem e você não tiver falado, é pior para você. É pior. E aí tem a questão, por exemplo, poxa, muito difícil, até um banco não consegue proteger seus dados. Como é que eu vou conseguir proteger os meus? A questão é que a ANPD e nem os processos judiciais vão pedir indenização se você demonstrar que você estava com a máximo de adequação ali, você estava fornecendo o máximo de proteção aos seus clientes. Aí, por isso, tem um relatório de impacto, dentre os documentos que são gerados. Por exemplo, processam a minha empresa, aí fala assim, eu quero indenização por danos morais que ele acabou vazando meus dados. Se eu demonstrar no processo judicial ali que a gente tomou todos os cuidados possíveis, que ocorreu porque o hacker conseguiu descobrir uma brecha que era inexistente e a gente não tinha capacidade de saber antes, o juiz não vai dar a indenização para a pessoa. Por quê? Aí ele vai estar punindo uma empresa por estar fazendo certo. Esses casos não, pela jurisprudência que está tendo no Brasil e também na Europa, eles não estão punindo. E essa é a única forma da empresa se eximir de ficar indenizando consumidores. E isso é um fator importante. A LGPD ela pode ser utilizada junto com o direito do consumidor. O direito do consumidor ele vê responsabilidade objetiva, que por exemplo, se você está numa loja e aí o vendedor não teve o dolo, né, não teve vontade
não teve o sentimento subjetivo de querer te causar algum dano, mas ele acaba causando. Simplesmente existir o dano já gera indenização. E aí, quando a empresa fizer, por exemplo, um vazamento com uma pessoa que é consumidora dela, vai ser aplicado os dois juntos e aí fica mais difícil de defender. Por isso que é muito importante todas as empresas estarem adequadas, porque todo mundo sabe aqui, direito do consumidor é muito em prol do consumidor e são milhares de processos. Qualquer vazamento, qualquer coisa que tiver, vai vir muito advogado querendo te processar. Então, a única forma de defesa para você não pagar várias indenizações, até mesmo porque quando vazar, não vaza só um dado. Normalmente, se tiver algum incidente de proteção de dados, vaza dados de grande parte dos seus clientes. Então, vai ser vários processos que você vai ter que responder ali na justiça, tendo a chance de ter que indenizar todos os seus clientes. É o caso, por exemplo, do LinkedIn. Não sei se vocês viram esse mega vazamento do LinkedIn. Vazou CPF, e-mail, de um monte de pessoas que usam o LinkedIn. E qual foi a atitude do LinkedIn? Publicou. Entendeu? Com a cara e com a coragem. Ó, tivemos um mega vazamento, o hack invadiu, levou todos os dados e está vendendo no mercado negro. Seu CPF está lá, sua senha está lá, seu e-mail está lá, seu endereço da sua casa, seu telefone, tá, tudo os seus dados pessoais está lá. Mas o LinkedIn vai ser processado? Não. Por quê? Porque ele tomou todas as medidas e eles já vinham se preparando. O máximo que vai acontecer é uma penalidade, mas uma infração, alguma coisa assim. Mas eu acho muito difícil, porque eles tomaram todos. A gente está falando de uma grande empresa norte-americana. A gente não está falando de uma empresa com uma pessoa, né? Então, eles tomaram o máximo de cuidados possíveis. Nós temos outro caso, que foi o Google, recentemente. Uma mulher descobriu que ela não estava conseguindo engravidar. E isso foi na União Europeia, tá, gente? Esse fato. E ela falava assim, poxa, mas por que eu não engravido? Eu sou fértil e tudo mais. Para controlar a taxa populacional, o Google foi pago para poder... Aí é diferente. O Google foi pago para poder fazer com que o aplicativo que ela usava para controlar a menstruação dela dissesse para ela que aquele período era o período ideal para ela. Mas não era. Então, ele controlava a agenda dela. É o que a gente chama aqueles aplicativos de controle da saúde. Vou fazer uma caminhada, mas lá tem o meu roteiro, estou sendo monitorado, vocês não sabem disso. Mas está lá. Eu saí da minha casa, fui até o bairro fulano de tal, tantos quilômetros, batimento cardíaco, tudo isso vai para a nuvem. Todos esses dados seu tá saindo. Sua respiração, seu batimento, sua pressão arterial. E aí está sendo montado todo um esqueleto do seu avatar, do seu perfil. E aí a empresa pode comercializar. A Xiaomi, ela está respondendo um processo na Ásia de privacidade de dados assim, tá? Por causa desse tipo de coisa, situação. A Xiaomi tem um aplicativo de monitoramento de saúde, de caminhada, de corrida, aquela coisa toda, fitness, né? E aí vazou um dado lá com todo o seu histórico de saúde. Ó, ele é hipertenso, ele caminha de tanto em tantos minutos, tem isso. A empresa foi e negou o seguro para ele. Por causa que ele já tinha um problema de saúde pré-existente e eles descobriram através do aplicativo que foi comercializado. E aí a Xiaomi está sendo processada, igual foi o caso da Google. O Google recebeu e está respondendo um processo lá na União Europeia. Temos uma pergunta aqui. Então, assim, eles fizeram um tratamento de dados sem o consentimento do titular. Isso é uma prática ilegal. É o que vai acontecer aqui no Brasil. Vocês não podem fazer nada sem consentimento do titular dos dados. E aí a gente tem que tentar tomar o máximo de cuidado possível, até mesmo com os nossos dados pessoais. Porque o seu celular tem seus dados. Lá tem a sua conta bancária, tem o aplicativo do banco, você faz seus pagamentos digitais, tem a foto da sua família, dos seus amigos, do churrasco de domingo. Se for roubado, tem a foto sua, de outras pessoas que podem comprometer alguma coisa da vida pessoal da pessoa. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Jacinto Barreto, qual a diferença conceitual entre dados pessoais e dados sensíveis? Você quer responder, José? Pode ser. Vou pegar aqui direto da lei. A LGPD fala que
Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é isso? Por exemplo, se você vazar os dados de uma pessoa e está lá o nome e o CPF dela, pronto, ela está identificada. Você consegue saber que pessoa ela é, com certeza. Mas vazou só... deixa eu pensar um dado, uma questão identificável. Data de nascimento? Vazou uma descrição da pessoa. Por exemplo, ela é morena, alta, com 1,70 m e mora em Belo Horizonte. Se a pessoa ficar buscando ali, ela consegue achar. Então, é qualquer informação que identifique a pessoa ou que torne ela identificável. Basicamente, é qualquer informação. Aí, não, é toda informação, exceto o dado pessoal sensível, que é o dado sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Quer dizer, qualquer dado, e esse rol, como eu falei anteriormente, ele não é taxativo. Qualquer dado que possa causar discriminação da pessoa se torna um dado sensível. Por exemplo, origem racial ou étnica. Se a pessoa for racista e ela pesquisa ali e sabe que tal funcionário, tal pessoa que se candidatou a uma vaga de emprego na empresa dele é negra, fica sabendo antes. Ele já vê dessa pessoa antes, então ele está cometendo uma discriminação por esse dado. Opinião política, eu sou de esquerda, não quero contratar pessoa de direita, e tem na internet o dado que ele é uma cara de direita, uma pessoa de direita. Filiação a sindicato, mesma coisa. Todas as questões aqui podem ter uma discriminação em relação àquele titular de dados. Então, se torna sensível. Aí é mais ou menos isso. É o caso, por exemplo, de eu chegar para vocês agora e falar assim, a pessoa passou mal, isso era de manhã, e foi levada às pressas de Brasília para São Paulo. Provavelmente deve fazer uma cirurgia, chegou a ser entubado, mas está bem. Aí você vai começando a matar a charada. Quem é essa pessoa? Eu não estou falando o nome do presidente da República, mas você já vai pensar de cara que é essa pessoa de quem eu estou falando. Isso são dados que eu passei para vocês e vocês foram montando esse quebra-cabeça na cabecinha de vocês. É mais ou menos isso que a gente está falando. É que nem amigo oculto. Uma coisa para saber Exato, se está identificável é amigo oculto. É Você chega lá, a pessoa tem 30 anos, aí todo mundo, quem é? Você vai dando mais informações assim, a pessoa se torna identificável. Eventualmente, alguém vai descobrir quem é. O Leandro aqui está fazendo uma pergunta: como a LGBT pode impactar no departamento de marketing? Muito. Não é pouco, não, tá? Você quer responder essa? Pode ser. A questão é que todos os dados que vêm para uma empresa, eles têm que ter uma finalidade pré-declarada para o titular de dados. Por exemplo, eu tenho uma pizzaria, e aí eu peço o nome da pessoa. Por quê? Eu preciso que o motoboy fale o nome da pessoa ali para saber se está no local certo. Preciso do endereço da pessoa, porque senão o motoboy não leva a pizza. Preciso do telefone dela, sendo que ela me ligou? Não, mas eu posso utilizar o telefone dela para falar de promoções. Aí entraria como um dado utilizado para marketing. E todos os dados utilizados para marketing de uma empresa, eles vão cair naquela questão que eu falei anteriormente de legítimo interesse. Você precisa demonstrar que aquele dado é necessário e totalmente essencial. Sem aquele dado, você não consegue fazer com que sua empresa cresça via marketing e se propague. Ainda está uma questão muito confusa. Não tem jurisprudência sobre, a doutrina diverge muito. Então, está um assunto meio delicado. Não tem uma resposta final. Mas, de qualquer forma, quanto mais uma empresa de marketing se proteger, melhor. A nível de TI e juridicamente falando, pelo pouco que eu conheço não falo da lei de proteção de dados, porque a gente já vem estudando bastante tempo. Já tem mais de 4 anos que eu estou estudando proteção de dados. Mas o conselho termo de consentimento. Tá, Leandro?
termo de consentimento dando a vocês a trabalhar com marketing. E como vai ser feito esse marketing? Vai ser marketing somente da sua empresa? Vai ser marketing feito através de agências terceirizadas? Entendeu? Isso tudo você tem que declarar. Você não precisa mencionar o nome da agência. Ah, Patrick, mas eu troquei de agência, amanhã eu vou ter que botar outro termo. Não, você pode manter o mesmo termo. Porém, você com essa agência, você vai ter que ter um termo de confiabilidade e um contrato com as leis de proteção de dados. Mas você, com o cliente que te deu o telefone dela para você fazer uma campanha de marketing ou um e-mail, é o termo de consentimento. Você vai ter que fazer uma política de privacidade, vai ter que estar lá os termos direitinho, conforme a lei manda. E no termo de consentimento, fulano, você está preenchendo uma ficha aqui de cadastro no supermercado. Mas aqui tem um termo de consentimento que você vai me autorizar a te enviar e-mails de publicidade da minha empresa para você. Seja através de rede social, seja... Tem que ser bem especificado isso, tá? Porque às vezes você fala assim, mas aqui não falou que você tinha que me ligar, não. Você me ligou, eu não quero ser ligado. Entendeu? Então você infringiu. Tem que botar preto no branco. Vamos botar... Exato. E quais são os meios de marketing que você vai usar para esse cliente? É mensagem WhatsApp? Então você vai botar lá, mensagem Telegram, WhatsApp e outros meios de transmissão. Eu vou te enviar através do Telegram, desculpa, através do e-mail. Vou te enviar através de correio. Isso tudo tem que estar bem especificado no termo de consentimento para ele assinar autorizando você. A fichinha, aquelas fichinhas de cadastro, né? Exato. Pode falar. Deixa eu só aproveitar esse assunto aí para eu fazer uma outra pergunta. A gente está falando no sentido da empresa fornecer os dados, né? Mas eu queria fazer a pergunta ao contrário. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, a gente da contabilidade, a gente usa uma plataforma para captura de clientes. E essa plataforma usa o LinkedIn. Então, ela busca clientes no LinkedIn, capta os e-mails desse cliente, fornece para a gente e a gente faz, né, o envio de cadências de e-mail para prospecção. Isso. A primeira pergunta, se é onoroso, né, de alguma forma para a contabilidade pegar essas informações. E qual que era a outra pergunta que eu ia fazer? Se é uma prática correta no mercado, tipo, se essa busca de informações dentro de algum tipo de plataforma é correto. Infelizmente, é proibido. Nas duas questões, tanto para a gente quanto para eles. Para fazer, só se ele tiver permissão da pessoa. Coletar através, por exemplo, o que a gente fala de Lampage. Aí é diferente. Eu vou deixar um e-book gratuito e você vai me dar o seu e-mail e vai assinar um termo de autorização. Aí sim, tá? Vou usar para campanhas de publicidade. Porque é o seguinte, ele está pegando do LinkedIn, uma base de dados, Sim. E está comercializando. Então, legalmente, é errado. Ainda se faz isso? Se faz porque, né, ainda não está pegando em cima. Mas a partir do dia 1º, eu acho que ele já vai ter essa dificuldade. Tá, mas e aí, para a gente que tá tendo acesso a essa informação, o que seria? Qual que seria? Seria você prospectar e tentar arrecadar. Tipo assim, igual hoje, fizemos essa live. A gente enviou para o máximo de pessoas possíveis, pedimos ajuda às pessoas para poder chegar ao maior número de pessoas possíveis essa live nossa. Então, como é que eu consegui o telefone de vocês, o e-mail de vocês? Através do termo de consentimento que vocês fizeram lá na entrada. Quando vocês fizeram o cadastro, eu botei lá o termo de consentimento, para que eu possa fazer depois um call com cada um de vocês. Não, sim. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, a gente está usando essa prática ainda, né? De usar essa ferramenta para buscar esses contatos. Certo. Aí eu entro em contato, estou dando um exemplo, nunca aconteceu, mas vou dar um exemplo aqui. Eu entro em contato, por exemplo, com o José Augusto. E o José Augusto vira e me pergunta, né? De onde que eu consegui o e-mail dele? Como que seria isso? Seria oneroso para a contabilidade? Tá, primeiro passo. Ele não pode te processar. Sim. Ele vai te pedir para que você retire. Essa é o que a lei manda. Uhum. O José vai falar assim, Lorena, eu não quero mais receber e-mail de você. Sim. Você vai excluir da base de dados. Uhum. Eu quero que você retire. Beleza. Suponhamos que você deu a segunda. Segunda vez você mandou um e-mail para ele.
Ele vai falar de novo, Lorena, continua chegando para mim. Por favor, tira. Terceira vez. Aí vai chegar para você, Lorena, continua ainda vendo. Aí você vai tentar descobrir por que está vazando, está acontecendo esse erro. Sim. Se foi realmente excluído, o seu sistema ainda continua enviando. Uhum. Tem esse direito. Agora, processar em si, só se você continuar invadindo a privacidade do cliente. Fora isso, tá? Ele não pode jamais te denunciar. E se ele te denunciar, ele tem que provar que você está infringindo a regra. O direito dele é te avisar. Ele é obrigado a te avisar. Uhum. Estou sendo invadido, estou sendo... Não é invadido, desculpa a expressão. Sim. Eu estou sendo... estou recebendo spam seu. Sim. Para que você delete isso. Ele tem que te avisar. Ele não pode pegar e já te fazer de cara, não. É proibido isso. Que aí ele está sendo do direito dele. Uhum. O direito é se defender, sim. Tá? Sim. E um Mas fator importante ele vai pedir que você tenha isso. E você anota isso. Faça o registro. Ó, cliente... Sim. Tem relatórios para isso. Você vai fazer um relatório e vai falar, fulano de tal pediu que tire da base de dados de e-mail o telefone dele ou o WhatsApp dele. Não recebi. Continua ainda, vai lá e deleta. Entendeu? um fator importante é averiguar se essa empresa que vocês contratam está adequada à LGPD. Inclusive o software que você vai usar, né? A gente tem diversos softwares aí de e-mail marketing, de gestão para CRM, né? Que a gente fala. Até o RP que vocês usam, gente, para controlar o caixa financeiro da sua empresa, ele tem que estar adequado. Ele tem que estar adequado. Você imagina o escritório de contabilidade que usa um software de gestão dos clientes, né? Você está ali com folha de pagamento, ele está com tudo. Esse software está adequado à LGPD? A empresa faz acesso remoto? Como é que é feito? Como é que é feito esses dados? Como é que é tratado esse banco de dados? Isso tudo é importante, tá? Tem mais perguntas aqui. Se ainda ficou com alguma dúvida, pode fazer pergunta, tá? Gente, tem uma pergunta aqui da Lúcia Helena Gomes. Quanto tempo leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD e quais seriam os passos? Você quer responder? Então, depende do tamanho da empresa e a quantidade de dados que ela trata. Normalmente é de 6 meses a 1 ano. Mas nunca vai estar 100% adequado. Por exemplo, todo programa de adequação, no final tem a fase do monitoramento. Porque, assim como os hackers melhoram com o tempo, a empresa tem que estar sempre se adequando à evolução da tecnologia. Então, 100% ninguém nunca vai estar. Mas, para chegar naquele ponto que eu tinha comentado, da empresa conseguir se eximir de pagar indenizações, por volta de 6 meses a 1 ano que demora o programa. Mas aí depende. Pode ter uma empresa que faz em 3 meses, que seja muito pequena e trata muito pouco dado. Tem outra que pode demorar 2 anos. Aí, contratando a equipe ali para fazer a primeira coisa que alguém vai fazer se você contratar para adequar a LGPD é fazer o data mapping, que é um esqueleto assim dos dados que entram, os dados que saem, os dados que são compartilhados, tudo para ver. Aí com esse data mapping a gente consegue medir o tempo, fazer o cronograma. E lembrando também, tá? Que você falou uma coisa bem falada aí. A adequação nunca acaba, tá, gente? A implantação é uma coisa, a adequação é outra. Ela sempre vai estar mudando. A lei fala que você tem que fazer revisão dessas políticas uma vez por ano, no mínimo, tá? A gente pode botar na cabeça o seguinte: a partir de hoje, todas as nossas empresas em território brasileiro devem ter um comitê como se fosse uma ISO 9000. Tirei meu computador da sala para mudar para o escritório. Posso. Se você tem que fazer todo o requerimento. Saiu o escritório, tal. Tem que mapear tudo. Por quê? Porque você tem que botar, igual o caso aqui de escritório de contabilidade, farmácia, tem um laboratório, tem também supermercado aqui presente. Você tem que mapear todos os dados. E aí, você tem que fazer com que a sua política, o seu comitê trabalhe isso a cada 6 meses, uma revisão interna, para ver como é que está funcionando, se está tendo algum vazamento, se está tendo alguma incidência, alguma coisa. Pode falar, José.
Que nem eu vou falar um artigo aqui ao pé da letra, só para vocês verem que o tratamento, a adequação, ela nunca vai chegar no 100%. É o artigo 44, que ele fala assim: o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais, o inciso 3º fala assim: as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Então, por exemplo, adequei e fiquei 1 ano sem monitorar se eu tinha que melhorar. Vazou meus dados depois de 1 ano. Vai chegar o juiz e falar, ó, nessa época aqui, o seu tratamento já está ultrapassado. Então, aqui você fez um tratamento irregular, você vai ter que indenizar a pessoa. Então, é sempre estar se atualizando, não tem jeito. A nível de TI, é como se você tivesse um software e você tem que sempre atualizar esse software. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. Como a LGPD é um processo de proteção de dados, de mapeamento e tudo mais, você tem que estar sempre constantemente atualizando. Vocês vão começar a ver isso no dia a dia, que volta e meia vocês vão ter que mudar alguma coisa política, alguma coisa assim. E aí a gente vai adequando a empresa. Tem uma outra pergunta aqui também, que é do... Eu vou sair, mas já volto, 5 minutos. Tá. O Nelson faz a outra pergunta aqui, o assunto é o tema mais pertinente. Tá, beleza. Leandro, utilizamos envio de promoções via WhatsApp, no caso, para os clientes, porém, o cliente passa a receber o mesmo, tem que cadastrar um número na sua agenda e mudar a palavra para promoção, para aceitar. Sim. No caso, você teria que só melhorar esse termo, que é o termo de consentimento, que a gente chama, tá? Você vai ter que trabalhar um termo de consentimento para adequar ele para esse padrão do encarte que você está fazendo aí, que é a pessoa autorizando. Geralmente, como é que eu vou te explicar? Existem duas formas. Uma é, quem já é cadastrado, você vai ter que fazer a mesma coisa. Só que, em vez de você fazer um termo para a pessoa aceitar, você vai fazer uma política de privacidade. A nossa empresa, visando o tratamento da LGPD, resolvemos revisar nossa política de privacidade e estamos te enviando uma cópia para você tomar ciência dos seus direitos e os nossos direitos. Então, você mandando ali uma política de privacidade. Quer ver um exemplo, o Leandro? O WhatsApp. O WhatsApp, ele mandou recentemente uma atualização da política de privacidade dele. Se você tem Gmail, se você tem o Yahoo, eles devem ter te enviado um e-mail falando a nova política de privacidade deles. O Facebook também fez isso. Todas as empresas já estão fazendo isso. Já estão avisando seus clientes que teve uma mudança no cenário deles e que está te informando, ele não está te obrigando, ele está te informando essa mudança. Isso para os clientes antigos, que você já tem na sua base de dados. Os clientes que vão entrar com o telefone novo, você vai mandar um termo para eles. A partir de hoje, se você quiser receber, eu quero que você clique aqui no aceite. Entendeu? Mas aí você tem que mudar o texto bacaninha para a pessoa entender a mensagem. No preto e no branco, tá? Sempre lembrando isso. Quanto mais transparente for a sua mensagem, melhor vai ser sua aceitação pelo cliente e também pelos órgãos do governo. Calma aí. Não, beleza, o Leandro mandou realmente uma política de privacidade. E tenha isso documentado. Dia tal, mandamos para a base de dados nova. Entendeu? Preencha um relatório interno, mantenha isso de acordo, para você sempre que for questionado, você saber falar isso para a pessoa. Não, olha, no dia tal, eu mandei o termo de consentimento para o Patrick. Se o Patrick fala, não recebeu, não sei. Algum problema no celular do Patrick, na internet dele, mas foi enviado no dia tal, tal horário. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem mais pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrar agora. Eu acho que tem não. Não, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero poder ter sanado um pouco das dúvidas de vocês. Quando vocês fizerem a inscrição com a gente vai manter um contato com vocês, tirar mais algumas dúvidas. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho também vai poder estar conversando com a gente.
E a gente está aí para qualquer coisa, tá, gente? José. Mas agradeço todo mundo aí. Coisa boa, teve bom, foi divertido. E a gente está à disposição. Só entrar em contato, que a gente retira dúvida, tudo tranquilo. Jacinto, foi um prazer, Jacinto. Obrigado, meu irmão. Prazer é nosso. Leandro, Rafaela, Jacinto, Helder, Lúcia. Vamos tirar uma selfie, gente? Vamos tirar uma foto aqui, bonitinho. Prazer. Quem é que é a Lorena, né? A Lorena falou que não pode aparecer, não, por causa da chapinha, mas tudo bem. Tire de costa, assim, com a cabeça, só para a gente poder tirar selfie. Espera aí, deixa eu tentar aqui. O Helder, aparece aí para tirar uma foto. Lúcia, Aline, Bárbara, Tiago, Amanda. Vamos tirar uma foto, todo mundo? E isso, para mim, é um registro histórico, né? 42 anos, chegar no mercado brasileiro. Não é fácil, não, gente. Deixa eu ver, Amanda. Tiago, você pode aparecer, Tiago? Aline. Nossa, Amanda, tá escuro. Calma aí, a Lorena apareceu. A Amanda tá bem escura, Amanda, não dá para te ver, não. Tiago, você tem como abrir sua câmera? Aline. Tá bom. Com vergonha, gente. Melhor não, kkk. Oh, meu Deus do céu. Tira aí, Patrícia. Aline, dá para tirar? Então, vamos tirar aqui. Também não tá funcionando, não. Tá, não? Beleza. Tirei a selfie. Amanhã a gente vai estar postando nas nossas redes sociais o carinho de vocês, a atenção. Bom, gente, uma boa noite a cada um de vocês, tá? Helder, prazer te conhecer pessoalmente aqui. Pessoalmente não, virtualmente. Virtualmente. Espaço virtual, tá? Fica aí o nosso convite para próximas lives. A gente vai manter um contato com vocês. A nossa intenção é educar vocês nessa parte da LGPD e tentar também aí sanar qualquer dúvida de vocês e mostrar um pouco do trabalho que a gente pode fazer para vocês aí, tá? Forte abraço a todos. Tenham uma Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigado. boa noite. Tchau, tchau.